excelentíssimo senhor presidente, ministro Dias Toffoli, ministro relator Marco Aurélio, decano dessa casa, ministro Celso de Mello, demais ministras, demais senhores que compõem essa corte, subprocurador-geral da República. O caso de hoje aqui me faz lembrar um pouco, ministra até Carmen Lúcia, o velho Guimarães Rosa. Quem castiga não é Deus, são os avessos. A minha preocupação, ministro Gilmar, é que os avessos venham a prevalecer sobre o argumento da norma clara da Constituição. E eu queria tentar evidenciar aos senhores que a importância desse tema, ele transcende aquela norma pura, de clara evidência, de facilidade literal. Ele transcende, porque ele pega nas epidermes, e epidermes, assim, selecionadas, ministra Rosa. As epidermes dos pobres, dos pretos e dos periféricos, das mulheres pretas. Digo mais, porque o direito penal e a questão racial, eles são ligados. Basta ver que a luta hoje no Rio de Janeiro, ministro Gilmar, é que a presunção de inocência não se dê no processo apenas, ou seja, que a antecipação da pena não se dê no processo, se dê nos becos da favela do Rio de Janeiro. A mensagem que aqueles que tendem a relativizar essa garantia fundamental, ela acaba tendo uma dimensão letal na atual política do Rio de Janeiro de segurança pública. Porque o agente de segurança pública, como diz minha colega Lívia Castro, um trabalho belíssimo sobre a questão racial e a presunção de inocência, ela acaba de dar holofotes a esse agente de segurança e ele antecipa a pena no beco da favela carioca. Lá, naquele lugar, ministro Toffoli, a presunção de culpa, ela se dá já pela condição racial de negro. Essa mesma condição que, séculos atrás, formou a cultura brasileira. Quando o negro andava pela rua, presumia-se que ele era escravo. E essa minha colega consegue, numa beleza, construir esse argumento, que isso vai irradiar de forma draconiana nas relações de direitos fundamentais. Eu dou outro exemplo. Se discute aqui também a busca e apreensão coletiva, ou seja, onde se demarca um território como se fosse um campo de concentração, e lá se pode, com uma única sentença, com um ato judicial, fazer a limpa. E se antecipa nesse mesmo ato o inquérito, a acusação, o processo, a condenação, a execução da pena e a disposição do agente público de recolher, num ato só, pela simples condição de moradia, periférico e de ter na sua cor preta. E essa presunção ela vai mais adiante, senhores. Me permita dizer aqui para toda a sessão, ela às vezes antecipa de forma dolorosa aquilo que aconteceu de forma absurda com Marielle. Essa presunção antecipada de pena faz com que Ágatas fique no meio do caminho. Há uma antecipação do caso Marielle na menina Ágata. Há uma antecipação dessa presunção nos morros. E a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, veja, ela está ligada a essa causa, ministro Barroso. Vejam, senhores, todos os nossos núcleos de atuação, de preconceito racial, LGBT, todos esses dias me mandaram fontes, informações, fale dos nossos vulneráveis, cada qual buscava a importância, fale da mulher, ou seja, porque a relativização no processo penal, ela vai permitir a relativização de outros direitos fundamentais. É uma porta que se abre, que se macula, que em dado momento não há condição de você retomar essa situação. E qual é o papel da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro? É ser um agente provocador? Não. Mas é ser um agente que alerta
e que afirma que essa decisão tem destinatário certo. A nossa atuação aqui, me permita, dos defensores públicos da União, de outros defensores públicos do Estado, como do Rafael Monerati, de outras instituições, ela evidencia que essa causa aqui não há o discurso de elitização do STF. Essa decisão, ela tem, como o direito penal tem, ela tem uma seleção, ela tem um campo de concentração destinado. Vão ferir pessoas certas sobre essa situação. E é uma diversidade de casos, casos doloridos, casos que machucam e que faz refletir sobre a necessidade que os senhores reflitam se vale a pena relativizar. Eu não discuto a potencialidade que essa casa tem de interpretar a Constituição. Eu sei que há uma discussão sobre, às vezes, a ideia do poder constituinte ser o próprio STF, às vezes a ideia crítica do poder constituinte ser quase um poder revisor da sua própria norma, mas essa norma ela não é aberta, ela é clara e evidente. Ela não permite avesso, ministra Carmen Lúcia. A literalidade dela ecoa nos ouvidos e permite uma segurança àqueles que moram na Maré, aqueles que moram na Tijuca e aqueles que moram em Ipanema. Porque a norma constitucional é para todos. E a história da Constituição é a história da sua nação. Saber o que diz a norma, o que interpreta, o que reproduz, o que transcende, ministro Alexandre de Moraes, é um pouco da nossa história de vida. Sem ser um positivismo exacerbado, mas ela é. Se permitirmos essa relativização de forma pequena que seja, ministra Rosa, pequena que seja, ministro Fachin, os direitos fundamentais que Vossa Excelência tanto preza na sua história de vida, é uma abertura muito grande. Por mais que haja bem jurídicos de interesse do outro lado, quem sofre e quem perde com isso é o destinatário da Defensoria. Ministro Dias Toffoli, eu caminho aqui para o final da minha fala e peço, no sentido, eu sei que o amigo da Forte, ele necessita dialogar. E o que eu quero dialogar com os senhores é que o Estado do Rio de Janeiro, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, necessita que essa decisão ultrapasse, transcenda a simples ideia de presunção, de inocência num processo penal, que ela venha irradiar as Marias, os Brunos, as Ágatas e, quem sabe, outras pessoas. É isso. Agradeço.